Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula, Ensino Remoto 2020, aula de matemática, e vamos tratar do conteúdo áreas de figuras planas, tá? Então vamos trabalhar aqui as principais figuras planas, né, e como calcular a área. Então inicialmente a gente vai trabalhar aqui com o retângulo, né? Então vamos ver como nós calculamos a área do retângulo. Então vocês podem observar aqui na figura ao lado, né, como vocês podem ver, vocês têm aí um retângulo. Então o retângulo ele vai ter duas medidas, né? Duas dimensões. O comprimento, que a gente vai denominar de base, e a largura, que a gente chama de altura. Então, para nós calcularmos a área do retângulo, nós utilizamos essa fórmula. A área é igual a base vezes a altura, ou seja, a área é o produto da base pela altura. Vamos trabalhar aqui um exercício, um exemplo aqui resolvido para fixar melhor essa fórmula. Calcular a área de um triângulo cujas dimensões são comprimento 10 centímetros e a largura 5 centímetros. Então é só você aplicar a fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Então a área vai ser igual. Quem é a medida da base, pessoal? A medida da base aí é 10. Quem é a medida da altura? 5. Então isso implica que a área desse retângulo ela vai ser igual 10 vezes 5 vai dar o quê? 50 centímetros quadrados, ok? Vamos agora para a nossa segunda figura. Vamos agora tratar do quadrado, né? Então o quadrado ele é um quadrilátero que tem os quatro lados, né, com a mesma medida, né? Olha, L, L. Para nós calcularmos a área do quadrado, nós utilizamos essa formulazinha, tá? Então a área é igual ao lado ao quadrado, que é a mesma coisa de você ter assim, a área é igual ao lado vezes o lado, né? É o comprimento vezes a largura, como eles são iguais aqui. Então vejamos aqui um exemplo de aplicação. Calcular a área de um quadrado cujo lado mede 5 metros. Então aí é só aplicar a fórmula, né? A área é igual ao lado ao quadrado. A área é igual, o lado é 5, então 5 ao quadrado. Então a área vai ser igual a quanto? A 25. 25 o que, gente? Metros quadrados, tá? Vejamos aqui mais alguns exemplos que envolvem o cálculo da área de um quadrado. Esse exemplo 3 ele traz assim: o perímetro de um quadrado mede 12 metros. Quanto vale a área desse quadrado? Nesse caso, pessoal, aí, vou colocar só aqui a figurinha para a gente ver. Então, nesse caso, ele está dizendo aqui que nós temos um quadrado e o perímetro desse quadrado mede 12 metros. O perímetro, gente, é a soma de todos os lados. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Então, se a soma de todos os lados é 12, como são 4 lados, eu vou fazer 12 dividido por 4. Isso vai dar igual a 3. Quer dizer que cada lado do quadrado vai medir o quê? Vai medir 3 metros. Então agora ele quer a área desse quadrado. Então eu faço a área é igual ao lado ao quadrado. A área é igual a 3 ao quadrado. Então isso implica que a área é igual a 9 metros quadrados, ok? Agora vejamos essa próxima questão. Nessa outra questão ele coloca assim: quero cercar um terreno com a forma quadrada. Pronto, seria isso aqui mais ou menos o desenho do terreno. Agora ele tem uma área de 36 metros quadrados, ou seja, esse quadrado ele vai ter uma área de 36 metros quadrados. Seria essa área que está de verde. Aí ele diz: para cercar esse terreno serão utilizados 5 fios de arame farpado. Aí ele quer saber quantos metros de arame, olha, quantos metros de arame serão gastos para poder cercar esse terreno. Então eu preciso fazer o quê? Olha, gente, a área é 36, então eu preciso descobrir quanto mede o lado desse quadrado. A gente viu em algum momento aí que se eu pegar a raiz quadrada da área, tá? Ó, a raiz quadrada da área de um quadrado vai ser igual ao lado desse quadrado. Então, olha, a raiz quadrada de 36 é quanto? É 6. Então, o lado desse quadrado vai ser 6, ó, porque 6 vezes 6, 36, tá?
Então você descobriu aí o lado do quadrado. Agora você é capaz de descobrir o perímetro desse quadrado. O perímetro, ou seja, quanto seria o comprimento todo aqui, ó. Se eu fosse cercar com um fio esse quadrado, sabe quantos metros eu gastaria? Eu gastaria aí o quê? 24 metros, que é o perímetro, né? 6 vezes 4, 24. Mas a questão aqui está dizendo assim, você vai usar 5 fios. Então eu vou pegar 5 e multiplicar por 24. Porque para botar um fio só, um fio só, eu gasto 24 metros. Como são 5, aí eu faço. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2 dá 12. Então vai dar 120 metros. Ok, pessoal? Vamos agora para a próxima figura. E aí nós vamos tratar agora do paralelogramo. O paralelogramo é essa figura, né? Que vocês veem aqui. É muito parecida com o retângulo. E, por sinal, ela é derivada do retângulo. O paralelogramo, ele tem isso aqui, esse comprimento aqui que a gente chama de base, e isso aqui é a altura. Então, gente, olha, essa figura, se você conseguir cortar esse triângulo aqui, como eu vou fazer aqui agora, observem, ó. E colocar nessa posição, eu acabo formando o quê? Um retângulo. Então, pessoal, a fórmula para você calcular a área do paralelogramo é a mesma do retângulo, né? Então, vejamos aqui um exemplo. Calcular a área do paralelogramo desenhado abaixo. Pronto, eu tenho aqui um paralelogramo com essas medidas. Ó, a base dele é 8 e a altura dele é 4. Então, eu vou fazer assim. A área vai ser igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a 8 vezes 4. A área vai ser igual a 32 centímetros quadrados, ok? Vamos para nossa próxima polígono. Vamos trabalhar agora com o trapézio. Pronto, gente, o trapézio é essa figura aí, esse polígono. O trapézio ele vai ter o que nós chamamos aqui, ó, essa medida de P até Q, nós chamamos de base maior do trapézio, né? Que é isso aqui, ó. Essa outra medida aqui de MN, aqui, ó, segmento MN, nós vamos chamar de base menor do trapézio, que eu vou simbolizar pela letra B. Então, para nós calcularmos a área do trapézio, a gente soma essas duas bases, como vocês veem aqui, ó, a base maior mais a base menor. O resultado daqui a gente vai multiplicar pela altura do trapézio e tudo aí a gente vai dividir por 2, certo? Vejamos aqui uma aplicação. Calcular a área do trapézio desenhado abaixo. Pronto, aí ele deu as medidas, né? Ó, a gente aplica a fórmula, área é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Quem é a base maior aqui nesse trapézio? 15, pessoal. Mais, quem é a base menor? É 5. Vezes a altura, 8. Aí divide por 2. Então, a área do trapézio, ela vai ser isso, ó. 15 mais 5 vai dar quanto? 20 vezes 8 dividido por 2. A área vai ser igual. 20 vezes 8, gente, dá 160. Dividido por 2, a gente vai ter que essa área vai ser igual a quanto? A 80. Pronto, a área desse trapézio é 80. Vamos agora para a próxima figura. Vamos trabalhar com o losango. Ó, o losango é essa figura. Está presente na nossa bandeira, né, na bandeira brasileira. Então, o losango ele tem duas coisas importantes. Isso aí chama-se diagonal principal, ou diagonal maior e diagonal menor, tá? Desculpa. Essa medida aqui é a diagonal maior, que a gente vai simbolizar pela letra D, tá? Ó, nós vamos chamar isso aí de diagonal maior, o Dzão. E essa outra diagonal, nós vamos chamar de diagonal menor. Porque para nós calcularmos a área, a gente vai fazer o produto das duas diagonais e dividir por 2. É o semiproduto das diagonais, tá? Vejamos aqui um exemplo. Ó, calcular a área de um losango, cujas diagonais medem 10 centímetros e 4 centímetros. Então, você tem aí uma diagonal maior, tá? Olha. Você vai ter aí uma diagonal maior, que no caso aqui, quem é a diagonal maior? 10 vezes. A diagonal menor é 4,
Aí você vai dividir isso por 2. Então a área vai ser igual. 10 vezes 4 dá 40, dividido por 2. A área vai ser igual a 20. 20 o quê? Centímetros quadrados. É a área do losango, tá? E agora a gente vai trabalhar com o triângulo, né? O triângulo é esse polígono. Ele vai ter aqui o que nós chamamos de base e aqui a altura, tá? Para nós calcularmos a área do triângulo, a gente pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Vejamos aqui uma aplicação. Calcular a área de um triângulo cuja base mede 10 e a altura 4. Então eu faço a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então isso implica dizer que a área vai ser igual. Quem é a base desse triângulo? 10. Vezes quem é a altura? 4, dividido por 2. Então a área vai ser igual a 40 dividido por 2. A área é igual a 20 centímetros quadrados. Ok? E agora a gente vem com o círculo. Como calcular a área do círculo? Então no círculo a gente vai ter isso, ó, o centro aí. E aqui é a medida do raio, tá? Aqui é o centro do círculo e essa medida aqui a gente chama de raio. Para a gente calcular a área do círculo, a gente vai usar essa formulazinha. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Esse π, gente, é um valor correspondente a 3,14. É um número irracional, tá? Então, sempre esse π vai ser isso, 3,14. É constante aí, tá? Então, para você calcular aqui a área, ó, ele diz, calcular a área de um círculo cujo raio mede 3 centímetros. Então, eu faço, área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Área é igual, quem é o valor de π? 3,14. Vezes, quem é o raio? 3 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar assim, área é igual 3,14 vezes, eu vou resolver primeiro isso aqui. 3 ao quadrado dá 9. Então, a área é igual 3,14 vezes 9. 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 1, 9. E 3 dá 12, vai 1. 9 vezes 3, 27. E 1, 28. Então, duas casas. Então, duas casas dá 28,26 centímetros quadrados. Pronto, essa é a área do círculo, ok?